lição é a de número 8, 22 de fevereiro de 2026. Só para situar aqueles que eventualmente não participam, e se não participam, devem participar da escola dominical, seja aluno da IBD. Nós estamos estudando este trimestre, conforme está aí na capa da lição, a Santíssima Trindade, lição escrita pelo pastor Douglas Batista, que é um dos teólogos da nossa igreja, e ele escreveu este assunto para nos lembrar sobre a Santíssima Trindade. E basicamente, de forma bem resumida, nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa é a essência da Santíssima Trindade. Cremos em um só Deus. Nós não cremos em três deuses. Deus Pai não é um Deus, Deus Filho não é outro Deus, e Deus Espírito Santo não é um outro Deus. A divindade, ela é única. Unidade na divindade e diversidade nas pessoas. Isso é a Trindade. Uma divindade que subsiste em três pessoas. Já foi abordado sobre o Deus Pai e também sobre o Deus Filho, mostrando os seus atributos e mostrando também as suas obras, aquilo que eles fazem, aquilo que eles realizam, as suas funções. E hoje o título é o Deus Espírito Santo. E Jesus, quando ele está se despedindo dos seus discípulos que iriam ficar sem a presença física dele, Jesus então, ele faz uma oração. E a oração que ele faz é: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Isso está em João 14,16. E Jesus fazendo essa oração, este rogo, porque a oração ela tem alguns níveis, né? Tem a oração propriamente dita, tem o rogo, tem o clamor. Então são vários níveis de oração. E Jesus faz um rogo, é um pedido com mais intensidade. Jesus coloca uma força maior nesse pedido, e ele pede ao Pai que envie outro Consolador. É interessante a gente notar que Jesus faz esse pedido quando ele está para se despedir dos discípulos. Ele enfrentaria a cruz logo depois desse momento, ele seria preso, ele seria julgado, condenado, morto, e os discípulos então ficariam órfãos da presença física de Jesus. Jesus ressuscitou e voltou aos céus, e os discípulos ficariam órfãos da presença física de Jesus. Mas Jesus deixou claro que ele estava pedindo ao Pai, e o Pai daria outro, e a palavra outro aí quer dizer outro que é da mesma essência, é do mesmo nível, ele é igual. Então já começo dizendo aos irmãos que o Espírito Santo, que é o assunto de hoje, ele não é um Deus com menos poder, ele não é uma força, uma influência de Deus na vida do homem. O Espírito Santo não é um Deus menor. Quando Jesus diz, ele mandará outro Consolador, e a palavra Consolador é Paracleto, aquele que ajuda, aquele que advoga, aquele que se coloca ao lado para auxiliar. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu estive com vocês auxiliando, eu estive com vocês advogando, eu estive com vocês ajudando-os naquilo que vocês precisavam, mas agora o Pai vai mandar outro, da mesma essência, e ele também é ajudador, ele também estará com vocês, ele também caminhará com vocês, e mais ainda, a Bíblia diz que ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em cada crente. Esses crentes que daqui a pouco vão passar pelas águas do batismo, eu já quero dizer para vocês, vocês já têm o Espírito Santo. O que vocês podem buscar e devem buscar, caso não tenham, é o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, um poder a mais para fazer a obra de Deus, um revestimento de poder. Mas cada crente, isso aqui é algo maravilhoso, irmãos, porque cada crente, ele pode chegar aqui na igreja
acabado, destruído pelas drogas, pela prostituição, até pelo crime. Pode ser uma pessoa da pior espécie possível, humanamente falando, mas quando ele levanta as mãos, aceita Cristo de coração, o Espírito Santo vem e começa a habitar nele. O crente, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma doutrina bíblica maravilhosa. Então Jesus diz, ele, o Pai, dará outro Consolador. Mas a frase final do versículo diz assim, para que fique convosco. Não é apenas um dia, não é apenas um mês ou um ano, mas ele estará convosco para sempre. O Espírito Santo, ele está com a igreja para sempre. Ele caminha com a igreja aqui na terra, ele ajuda o crente aqui na terra, ele faz obras maravilhosas que vamos falar aqui daqui a pouquinho, algumas delas, mas ele não vai abandonar o crente. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele estará com a igreja também lá no céu, na eternidade, porque ele estará com a igreja, com o crente para sempre, e também estará na terra, porque ele é Deus, e Deus, ele está presente em todos os lugares, ele é onipresente, então ele estará conosco para sempre. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e diz aí a verdade prática, que ele é plenamente divino. Essa frase plenamente divino quer dizer que não há nenhum espaço de humanidade nele, ou de fraqueza humana nele, não há nenhum espaço que ele seja menos Deus, que ele seja menos divino. Ele comporta em si toda a plenitude da divindade. O Espírito Santo, ele tem em si, ele comporta em si todos os atributos da divindade. Vamos lembrar alguns deles? Deus é eterno, e se Deus é eterno, e se o Espírito Santo é Deus, logo o Espírito Santo é eterno. Deus é todo poderoso, e se Deus é o todo poderoso, e o Espírito Santo é Deus, logo o Espírito Santo também é todo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Ele atua como consolador, como santificador, como ensinador da igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu disse aqui que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E é importante falar sobre ser uma pessoa, porque ele não é uma força como algumas religiões ensinam, uma força impessoal, uma energia, uma influência de Deus. Não, ele é uma pessoa. E ser pessoa quer dizer que ele age com autonomia. Ele não depende de uma força que lhe impulsiona. O Espírito Santo, ele age com autonomia. Ele tem essa característica da autonomia por ser pessoa. Ele exerce funções que são próprias de uma pessoa. Exemplo, o Espírito Santo tem propósito. Eu disse agora há pouco que nós lançamos um projeto, Renova Birigui. E eu disse aos irmãos que esse projeto não é meu, ele é resultado de oração. E quando a gente ora, o Espírito Santo comunica na nossa mente o propósito dele. Porque ele é uma pessoa, e pessoa tem propósitos. Força, influência, energia não tem propósito, não tem autonomia, não age por si só, depende de uma força que vai motivá-la, que vai impulsioná-la. Agora o Espírito Santo como pessoa, ele tem autonomia e ele tem propósito. E eu vou dizer para você nesta manhã, porque é um aula-culto, ele tem propósito para cada crente aqui. Eu vou repetir, o Espírito Santo tem propósito para cada crente. Ele tem algo específico para cada irmão que aqui está. Ele tem algo elaborado lá no céu, um plano, um propósito para cada crente, desde o recém-convertido até o crente mais antigo. Ele tem um propósito e ele está aqui nesta manhã. E até para hoje, para este culto, ele tem um propósito. Talvez você veio aqui pensando, eu vou só assistir um batismo, eu vou participar só de uma aula da escola dominical. Mas eu venho te dizer que até neste culto, ele pode ter um propósito específico para você. Por exemplo, ele pode ter um propósito de te santificar mais, porque ele santifica.
Ele pode ter um propósito de edificar você, porque Ele trabalha também na edificação. Ele pode ter um propósito de agir na cura, no milagre, porque é Ele o agente, operador de milagres no meio da igreja. Quem crê que Ele está aqui nesta manhã, levante as duas mãos e glorifique ao Espírito Santo, que como Deus merece e deve ser glorificado e deve ser adorado também. Bendito seja o nome do Senhor. Então Ele tem propósitos, mas Ele tem mente. E se Ele tem propósito, é porque Ele tem mente. Porque ninguém tem propósito se não tiver mente. É na mente que os propósitos são elaborados. É na mente que os propósitos são definidos. E Ele tem mente, Ele tem consciência. Veja o que diz Romanos capítulo 8, verso 27, palavras do apóstolo Paulo, que definem isto que eu estou falando, de propósito, de mente, de consciência. E a Bíblia diz: e aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aí está falando do Espírito Santo. Ele examina os corações, Ele conhece o seu coração, Ele tem propósito, Ele tem mente, Ele tem consciência, Ele tem a capacidade de examinar o que ninguém conhece, o que a sua esposa não sabe, o que você está passando, Ele sabe. O que o seu esposo não sabe, o que você está passando, Ele sabe. O que o pastor não sabe, o que você está passando, o Espírito Santo, Ele sabe. Ele conhece e Ele intercede pelos santos, porque Ele é o intercessor da igreja. Ele inclusive nos ajuda nas orações, porque não sabemos como pedir, não sabemos como orar. Às vezes não temos nem palavras para falar com Deus, mas o Espírito Santo, Ele vem e Ele detecta o que está lá na sua alma. E eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. O Espírito Santo, Ele está fazendo uma leitura da sua mente, do seu coração, e Ele leva as suas causas diante de Deus, porque Ele é uma pessoa que age com propósito, com consciência, com racionalidade. Mas diz a Bíblia também que Ele pode ser entristecido. Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4 e o versículo 30, ele diz para a igreja na cidade de Éfeso, quando ele aconselha os irmãos sobre terem uma vida prática que agrade ao Senhor, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se ele fica triste, ele não pode ser uma força, irmão Valmir. Se ele fica triste, ele não pode ser uma energia, porque energia não fica triste. Energia não tem sentimentos, força não tem sentimentos. Então, quando lá na porta da sua casa bater aquelas pessoas com a pastinha na mão e falar que ele não é Deus, que ele é uma força, que ele é uma energia, você lê esse versículo para ele e fala o que eu estou falando. Olha, não é assim não, a minha Bíblia diz, eu ouvi lá o pastor falando, lá na escola dominical, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, ele fica triste, e energia não fica triste, energia não tem sentimento. Eu passei lá em Portugal esses dias, na região que teve ali um tornado, furacão, alguma coisa assim, e eu vi tudo arrasado, um monte de coisa no chão, árvores derrubadas. Não é isso, Gerian? Gerian viu lá também, o Edinaldo, muita coisa arrasada pela tempestade que passou ali. E porque eles passam e arrasam tudo, essas forças, essas energias da natureza passam e arrasam tudo. Elas não têm sentimento, elas não querem saber se está na frente uma criança, uma velhinha, vai passando, vai arrasando, vai destruindo e vai matando, porque não tem sentimento, age sem sentimento. É claro que por detrás disso tem um poder maior que age com um propósito, mas eu estou falando da força da tempestade, não tem sentimento, ela leva embora. Não adianta você chorar quando a enxurrada vir, levar o seu carro e você dar um grito e falar: mas eu não paguei nem a primeira parcela ainda, você vai levar embora. Ela não tem sentimento, ela não vai ligar para o que você está falando, ela vai levar, porque não existe sentimento em força, em energia. E alguém diz que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Não, ele é pessoa, ele tem sentimento, ele se entristece.
quando a gente faz algo que não agrada a Ele. Os irmãos lembram de Ananias e Safira, Atos capítulo de número 5? Quando eles mentiram para quem? Para o pastor da igreja, para Pedro, para os apóstolos. Aí a Bíblia diz que Pedro diz assim, ó: não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade. Então veja que você pode mentir para Ele, e Ele se entristece com o seu ato, com a sua mentira, com a sua fala, e Ele age com juízo também, porque Ele é uma pessoa que tem sentimentos. Quando alguém mente, Ele se entristece. Quando alguém peca, Ele se entristece, porque isso envolve sensibilidade, isso envolve emoções. É por isso que às vezes o culto está melhor e às vezes não está tão bom. Às vezes o Espírito Santo derrama a sua graça. E por quê? Porque Ele se agradou de alguma coisa. Ele teve sentimento, Ele se agradou do hino que foi cantado, Ele se agradou da mensagem que foi falada, do pregador que pregou, Ele se agradou do cantor que cantou, que primeiro Ele se agrada da gente, depois daquilo que a gente faz. Os irmãos lembram que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, e aceitou Abel e a sua oferta. Primeiro Ele aceita a gente, depois o que a gente faz. Então por isso que no culto a gente tem que estar bem ligado, fazer o melhor para Deus. Se você ficar no culto distraído, eu vou só cantar, fazer minha parte aqui, vou só tocar, e depois eu vou ficar conversando, batendo papo, vendendo carro, negociando minha bicicleta, minha moto, resolvendo alguma coisa pessoal. Aí você entristece Ele, porque você não está aqui para isso. Mas quem veio cultuar, quem veio adorar, então você alegra Ele. Quem veio nesta manhã cultuar, quem veio adorar? Levante as duas mãos. É uma escola, mas eu sou pentecostal, né? Levanta as duas mãos aí e diga: eu vim adorar. Eu vim te alegrar, Espírito Santo. E se você veio adorar e alegrar o Espírito Santo, abra a tua boca, dê um glória ao nome de Jesus, adore, faça algo, manifeste alguma coisa que alegre o Espírito Santo. Aí o culto se torna uma bênção, porque os crentes estão unidos no mesmo propósito. O Espírito Santo, que é uma pessoa, se alegra, e então Ele derrama sobre a igreja a sua graça, o seu poder e a sua unção. Ele distribui dons para a igreja de forma soberana. Ele confirma a sua vontade em suas ações. Ele fala com a igreja de modo claro. Ele chama pessoas. Aqui eu vou parar um pouquinho. Ele chama pessoas. Atos capítulo 13. Nesta manhã o Espírito Santo pode chamar alguém. Você que vai passar pelas águas do batismo. Você não vai cumprir um mero rito da igreja. Você está cumprindo uma obra que é espiritual, e ao ser batizado, Jesus pode te chamar lá através da obra que Ele tem na sua vida. Ele pode usar alguém para falar com você. E quem é que impulsiona para que isso aconteça hoje na vida da igreja? É o Espírito Santo. Veja o que diz Atos capítulo 13 e o versículo de número 1 e de número 2. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na igreja Agora olha só o que estava acontecendo nessa igreja do versículo 1. Agora olha o 2. 1, 2, 3. E jejuando. Espera aí. Quem que falou? Olha como ele é uma pessoa, ele fala. Você crê que nesta manhã ele pode e está falando? Agora é interessante que ele falou depois que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Quer ouvir mais o Espírito Santo? Sirva ao Senhor, ore, jejue, se consagre, e Ele falará ao seu coração. Às vezes as coisas não dão muito certo para a gente, porque a gente ouve todo mundo.
Ouve todo mundo, até quem não é para ouvir a gente ouve. Ouve os revoltados da internet, tem gente que até ouve, compartilha e é contaminada por essa gente, mas não ouve o Espírito Santo, porque quem ouve o Espírito Santo é diferente, irmãos. Quem ouve o Espírito Santo tem uma vida tranquila, calma, sossegada, ele descansa em Deus, porque ele sabe que o Espírito Santo tem uma direção para a vida dele. Diga pelo menos para 2 aí: o Espírito Santo fala. E diga mais, ele está falando nesta manhã, está falando nos hinos, na leitura bíblica, está falando em cada gesto, está falando pela palavra e vai continuar falando. Se você estiver atento, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem hoje está aqui com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, levante uma das mãos e dê glória ao nome de Jesus. Ele fala, ele fala, ele fala. E na igreja em Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, e falou o Espírito Santo, e ele disse o que? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E olhe para mim, escute isso, hoje, pela manhã, agora, o Espírito Santo pode falar: apartai-me fulano, separa fulano. Às vezes a gente está aqui dirigindo a igreja e de repente Deus coloca na nossa mente uma pessoa. Não vou dizer que sempre acontece isso, porque nós somos homens e nem sempre é o Espírito Santo. Às vezes é sentimento nosso. Por isso que a gente tem que tomar decisões depois de pensar muito, orar, pedir confirmações, e mesmo assim podemos errar. Mas às vezes a gente está aqui na igreja, olhando para a igreja, e os irmãos estão cultuando, e a gente está pensando: o que fazer? Quem colocar lá? Quem colocar naquele lugar? Quem colocar naquela congregação? Quem colocar naquele departamento? E de repente o Espírito Santo fala. Às vezes ele fala quando o irmão sobe aqui e dá uma palavra. Às vezes ele fala quando alguém vai cantar um hino. Às vezes ele fala quando alguém levanta e o Espírito Santo fala: é aquele que eu estou chamando, é aquela pessoa que eu estou designando para aquela obra. E esta obra, a Assembleia de Deus, ela está em pé há quase 115 anos no Brasil, porque 2 homens ouviram o Espírito Santo. 2 homens falaram com Deus em oração, e Deus mostrou no mapa para eles a cidade de Belém do Pará. Eles não sabiam nem onde ficava o Brasil, quanto mais Pará, quanto mais Belém, mas eles ouviram a voz do Espírito Santo, vieram e chegaram no Brasil, e hoje são milhões e milhões de crentes espalhados no Brasil e no mundo, porque 2 homens ouviram a voz do Espírito Santo. Quem está aqui hoje disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, levante as mãos e adore a Jesus. Ele ainda fala com a igreja, ele fala com os músicos, ele fala com os obreiros, ele fala com os novos convertidos, ele fala no círculo de oração, ele fala no meio da juventude, ele fala com a igreja. O Espírito Santo fala com a igreja. E lá em Atos 13:2, o Espírito Santo falou e chamou, e os irmãos conhecem o resultado do que aconteceu a partir deste momento: as viagens missionárias e o que aconteceu com a igreja, o crescimento da igreja, porque a igreja ouviu a voz do Espírito Santo. Ele é uma pessoa distinta na Trindade. Ele é Deus, mas ele não se mistura com o Pai e nem com o Filho. Ele é uma pessoa distinta. Ele é uma pessoa que tem a sua própria identidade. Embora a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, como eu já falei, mas ela também diz que subsiste em 3 pessoas distintas. Então, só para reafirmar, enquanto coloca na tela 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, só para reafirmar: não tem algo a mais em Deus Pai, algo a menos em Deus Filho e algo a menos ainda em Deus Espírito Santo. Parece muito fundamental eu repetir isso, mas por incrível que pareça, de vez em quando alguém aparece com esse pensamento, às vezes por ignorância, porque não aprendeu, não leu, e achando que o Espírito Santo assim, não é tão Deus assim. Mas ele é Deus, plenamente Deus.
e deve ser adorado como tal. Então, se você falar glória ao Espírito Santo, você não está errado, porque ele merece ser adorado. Amém, irmãos? Inclusive o hino 10 que nós cantamos, né? Foi o primeiro hino. O hino 10 é o hino da Trindade. Glória a Deus ao Pai eterno. Depois a segunda estrofe fala glória ao Filho, e a terceira fala glória ao Espírito Santo. Quem veio adorar o Espírito Santo nesta manhã? Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha que versículo lindo. Em um versículo só, fala da obra da salvação desde a eleição até o perdão dos pecados, mostrando a atuação tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, obra do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue que foi derramado de quem? De Jesus Cristo. Então, olha os três presentes em um só versículo, atuando na obra da salvação e da eleição. Então, veja a distinção entre essas três pessoas que este versículo e tantos outros mostram. Essa distinção do Espírito Santo, ela é essencial. Eu estou lá no número 2 do tópico 1 da nossa lição. Essencial para refutar heresias como modalismo, que ensinam que o Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa. A doutrina modalista, ela ensina isso, que são modos sucessivos. Deus ora foi Pai, Deus ora foi Filho, e Deus em outro momento é Espírito Santo. Essa doutrina, ela é errada. Algumas igrejas evangélicas, até conhecidas, ensinam isso, e nós não cremos assim. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz claramente e mostra claramente a distinção entre eles. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, e Deus Espírito Santo é outra pessoa. No número 3 diz aí que ele é o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, conforme eu já falei no início. Ele é o Paracleto, que significa aquele que encoraja, aquele que conforta. Ele é o ajudador da igreja, ele auxilia na necessidade, e ele ainda é o advogado que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Eu disse ontem para a geração inconformada, não tinha ninguém para defender a igreja primitiva. Os crentes sendo perseguidos, não tinha político na época, não tinha deputado, vereador, o Davi não estava lá, Paulo Freire não estava lá, Marta Costa não estava lá, não tinha o Tarcísio para defender. O império, a política era toda contra a igreja, perseguindo a igreja. Os crentes não tinham ninguém para defendê-los. Eles foram até dispersos por isso, senão morriam, eram presos. Mas aí eu disse aqui ontem à noite, quem veio ouviu, que o Espírito Santo defendeu a igreja, porque o Espírito Santo chamou Pedro e falou: Pedro, escreve uma carta aí. Para quem, Senhor? Escreve para os dispersos que andam aí pela Ásia Menor, Ponto, Galácia e outras partes, e você vai dizer nesta carta o que eles são. E eu disse ontem à noite, eles são geração eleita. Enquanto o mundo desprezava, o Espírito Santo dizia para ele: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Veja que essa palavra, ela foi dita pelo Espírito Santo. Pedro apenas escreveu, ajudado pelo seu secretário, mas quem direcionou, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada por ele, pelo Espírito Santo, e ele mandou a carta para animar os crentes, para advogar a causa dos crentes. Então escute, se ninguém pode te defender, não tem um seriado aí antigo que fala: e agora, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado não, é o Espírito Santo que te defende, viu? Diga aí para o seu irmão: quem te defende é o Espírito Santo. Quem se alegra por isso, diga para o seu irmão: ele é o teu advogado, e ele está aqui nesta manhã.
Quem está feliz por isso? Ele é divino. Número 2, divindade do Espírito Santo. Lá no concílio do credo de Niceno-Constantinopolitano, tem que falar devagar para não enrolar, né? O credo Niceno-Constantinopolitano. Este credo, ele reafirmou a divindade do Espírito Santo. Ele reafirmou isso que nós estamos falando aqui, porque havia muitas pessoas que não criam na divindade do Espírito Santo também naqueles dias, mas a igreja se reuniu, os líderes da igreja se reuniram, e eles então entenderam e colocaram pela palavra de Deus essa lei, este credo, esta afirmação que nós carregamos, que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, não porque ele foi criado, mas porque tem a mesma essência do Pai e do Filho, e que ele tem toda a plenitude da divindade. Então, este credo, que eu citei aqui o nome, não vou repetir, que é difícil, ele nos ensina que devemos combater heresias que diminuem o Espírito Santo. Naquela época, o arianismo, pneumatômacos, pessoas que diziam que o Espírito Santo não era Deus. Aí veio a igreja, se reuniu e disse pela Bíblia: ele é Deus, divinamente Deus. E mais recentemente, nós temos a nossa declaração de fé. Estou vendo uma aqui, e se você quer aprender mais, além dos credos apostólicos, os credos da história da igreja, você tem a sua declaração de fé das Assembleias de Deus, que é a Bíblia de forma explicada nos seus pontos fundamentais. E aqui nós temos no credo nosso da Assembleia de Deus, que não é nada inventado, não é? É tudo aquilo que já foi dito nos demais credos na história da igreja. E nós temos o nosso credo, a nossa declaração de fé, que lá na página de número 43, para quem tem, leia depois a página de número 43, quando fala ali sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo. Página 43, lá no finalzinho, número 6, diz assim: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. Mas ele não provém de Deus porque foi criado. Ele provém de Deus porque ele tem a mesma natureza, a mesma essência. E a Bíblia diz que ele penetra até as profundezas de Deus. E diz mais aqui no nosso credo, na nossa declaração de fé: negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus, o Pai, executado pelo Deus Filho. Pense comigo aqui, são três pessoas distintas. O Pai idealiza a obra da salvação, o Filho executa a obra. Eu vou ao mundo, eu vou encarnar, eu vou assumir essa missão, eu vou morrer na cruz, eu vou derramar meu sangue, eu vou executar a obra. E o Espírito, Jesus volta para o Pai, volta para o trono, volta para a sua casa, e o Espírito, ele está dando continuidade a essa obra. Por quê? Porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Pai idealizou, o Filho executou, e o Espírito que trouxe essas pessoas aqui hoje. Eu vou repetir: o Espírito que trouxe essas pessoas aqui hoje. Não é a religião, não é o pastor, não é o pai, o Wagner e o Paulo, do Grupo Pai. A gente apenas trabalha diante daquilo que o Espírito designou através da palavra de Deus. Mas quem convence pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser o maior pregador do mundo. Se o Espírito Santo não tocar, não convencer, não há salvação.
Porque quem salva não é a Assembleia de Deus, quem salva não é a igreja, a instituição, quem salva não é o pregador, quem salva não é a teologia que nós temos, quem salva é o Espírito Santo. Então, glória ao Espírito Santo. Levante as mãos e adore ao Espírito Santo. Ele tem os atributos, conforme eu já falei. Ele é onipotente, ele é onisciente. Onipotente quer dizer que ele tem todo o poder. Onisciente quer dizer que ele tem todo o conhecimento. Nada escapa do seu conhecimento. O salmista falou, né? No Salmo 139, para onde eu fugirei da tua presença? Não tem como escapar. Ele conhece tudo e todos, em todo tempo e em todo lugar. Ele é onisciente, mas ele também é onipresente. Não há nenhum lugar que nós possamos fugir da sua presença, conforme diz também o salmista no Salmo 139, versos 7 a 10. Ele é também eterno, ele é também soberano. São os atributos do Espírito Santo, os atributos da divindade. E para nós finalizarmos, a Bíblia apresenta alguns símbolos do Espírito Santo. Nem sempre ela fala dele diretamente, ela apresenta às vezes como símbolo. Um deles, ele é fogo. João falou: eu batizo com água para arrependimento, depois de mim vem um, do qual não sou digno nem de desamarrar sua sandália, mas ele é mais poderoso que eu, e ele, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E aonde tem fogo, espiritualmente falando, quer dizer que o Espírito Santo está presente para purificar, porque o fogo manda embora coisa ruim, sim ou não? Em tempo de seca, quando você passa na estrada e vê canavial pegando fogo, toma cuidado para não atropelar algum bicho, porque os bichos, principalmente cobra, corre de fogo. Então, se está com um problema lá no departamento, lá na congregação, tem algumas cobrinhas dando problema, clame o Espírito Santo, que cobra corre de fogo. Cobras fogem de fogo. Não tenta resolver com o seu braço, não, eu vou resolver do meu jeito. Tem hora que dá vontade, mas do nosso jeito dá errado. Mas se a gente orar, o Espírito Santo desce como fogo. Quem crê que Ele está aqui nesta manhã como fogo consumidor, fogo purificador, e as coisas ruins vão embora, as impurezas vão embora, mas é o fogo para tirar coisa ruim da nossa vida também, viu? Porque às vezes a gente fala: Senhor, manda fogo para tirar as cobras que estão aqui na igreja, perturbando a nossa vida, mas às vezes a cobra é a gente mesmo. Então Jesus tem que purificar a gente primeiro, purificar o nosso coração, a nossa mente. Ele é como fogo purificador. Mas a Bíblia fala também que Ele é água. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. João 7, 37 e 38. Veja o que diz a Bíblia. No último dia lá da festa dos tabernáculos, Jesus está observando a festa e vendo o ritual das águas, e o povo judeu ali fazendo aquele ritual. E no último dia, o grande dia, Jesus se coloca em pé, ele dá um grito, ele clama e fala dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha o versículo seguinte: e disse ele do Espírito. Quem tem sede vai até Jesus e beba desta água. E quem é esta água? É o Espírito, e Ele está aqui nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. No Pentecostes ele é representado pelo som como de um vento, porque Ele é também o vento. Jesus falou para Nicodemos, né? Você não sabe de onde vem o vento, ninguém vê o vento, mas você sente, você percebe. Assim é o Espírito. Você não sabe, você não consegue pegar o vento. A Dilma falou que dava para encaixotar o vento, e talvez seja até possível isso, eu não sei, não estou criticando ela. Ela tem um nível intelectual mais elevado que o nosso, mas, e tem mesmo, pessoa inteligente. E o que ela falou talvez não seja tão errado não, embora virou sátira, né? Mas talvez não seja tão errado não. Mas assim, de forma natural, não dá para encaixotar o vento. Eu vou guardar o vento, né? Vou pegar o vento e guardar aqui. A gente não tem de forma assim natural como fazer isso. Hoje não está ventando e amanhã venta. Aí quando venta eu falo: vou guardar o vento de hoje para usar amanhã que não vai ventar.
a tecnologia hoje consegue mudar muita coisa, mas de forma natural não dá. E o Espírito Santo você não vê assim, na normalidade, mas ele é um vento, você sente. E você que sente ele aqui nessa manhã, se coloque em pé. Diga pelo menos para 2 aí, ele está aqui. Mas além de fogo, além de água, além de vento, ele é também a pomba. Jesus está sendo batizado no Jordão, e a Trindade se manifesta. O Pai dá um brado: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Deus Filho encarnado está sendo batizado por João, Jesus. E faltava a terceira pessoa. Diz a Bíblia que foi vista ali, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E a pomba, um dos símbolos dela é a mansidão. Quem tem o Espírito Santo é manso. Mesmo que seja nervoso, ele é dominado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele agiu em Jesus, no ministério de Jesus, e Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso. Porque um dos símbolos do ministério de Jesus é a pomba, que é o Espírito Santo que agiu no ministério de Jesus, mostrando que ele era manso. Ele tinha mansidão, uma virtude espiritual. E o crente, vocês que vão se batizar hoje, vão ser sepultados simbolicamente, e nasce ali, ressuscita ali uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é mansa, porque ela é dominada pelo Espírito Santo. Então o crente, ele não é aquela pessoa que fala assim: eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e eu não mudo porque eu nasci na Paraíba, e eu sou desse jeito. Eu sou do Nordeste, eu sou mineiro, eu sou bravo, eu sou do Rio Grande do Sul. Tem gente que é assim dentro da igreja, né? Porque eu sou assim, eu nasci assim, e meu pai era assim, e eu sou desse jeito. Escreveu, não leu, o pau comeu. Crente não é assim. Você pode até ser assim, ter uma natureza assim, mas o Espírito Santo, ele vem sobre você e te domina. Ele fala: a partir de agora que você é crente, você vai andar conforme eu quero que você ande. Quem é dominado pelo Espírito Santo? Quem está feliz por ouvir sobre o Espírito Santo? Quem quer glorificar o Espírito Santo? Quem quer adorar o Espírito Santo? Aproveite este momento agora e adore o Espírito Santo. Faça um barulho aí para o Espírito Santo, porque fogo faz movimento, água faz movimento. Aleluia. Espírito Santo, onde ele chega, ele gera vida, ele gera movimento. Onde o Espírito Santo chega, algo diferente acontece. Não tem esse negócio de falar: eu tenho o Espírito Santo, mas eu glorifico só aqui dentro. Não, o Espírito Santo, ele move, ele age, ele faz o crente ser impulsionado. Ele é o agente impulsionador. Ele é, como diz em Atos 1:8, a virtude, o dínamos, o poder que vem do alto, que reveste a igreja, que enche a igreja, que impulsiona o crente a glorificar, a exaltar, a falar em mistério. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Levante as mãos e glorifique ao Espírito Santo. Lá menor, adoremos ao Espírito Santo, glorifiquemos ao Espírito Santo. Aleluia. Exalte ao Espírito Santo, dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto meu coração ferver pela presença do Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo.